Muito bom dia. Vamos, é claro que, em primeiro lugar, em nome da Comissão, o meu agradecimento ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSAR, pela sua presença, e vamos dar início a esta sessão com a seguinte metodologia. Dado que há dois requerimentos apresentados por dois grupos parlamentares, inicia esta sessão o grupo parlamentar do PSD, quem primeiro entregou esse requerimento, e de seguida o grupo parlamentar do PAN, com 3 minutos para cada. Depois, o Sr. Presidente terá a sua intervenção inicial com a duração de 10 minutos e passaremos, de seguida, à ronda de intervenções, sendo que está destinada a cada grupo parlamentar 5 minutos. A deputada não inscrita, caso esteja presente e queira intervir, obviamente, terá 2 minutos, sendo que a resposta global do Sr. Presidente será na ordem dos 30 minutos, correspondente ao período das intervenções, sensivelmente. Temos destinado para esta sessão uma duração máxima de 85 minutos, dado que às 12 horas temos outra audição e por isso convém de todo que sejamos cumpridores destes tempos. O meu agradecimento a todos pela vossa presença e, naturalmente, passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD para fazer a sua apresentação do requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Orlando Borges, Presidente da ERSAR, e agradeço a sua presença aqui num requerimento que o PSD apresentou para tentar, enfim, não sei se vai ser possível, mas pelo menos nós tentamos esclarecer aquilo que tem sido a gestão deste dossiê dos biorresíduos por parte do Governo. As duas razões principais que motivaram o nosso requerimento têm a ver, por um lado, com a perplexidade, até estranheza e desconfiança relativamente à decisão do Governo de entregar o monopólio da recolha seletiva de resíduos ou de biorresíduos a título de uma leitura que nós consideramos, não só nós, mas o Ministério Público, através do seu parecer, considera abusiva no âmbito do contrato de concessão que existia entre o Estado e a EGF. E a nossa perplexidade ainda é maior quando, depois do parecer da PGR, o Governo e o Sr. Ministro insistem de que este é o caminho a trilhar. E a segunda perplexidade tem a ver com a tentativa de retirar competências, ou pelo menos de condicionar a ação da ERSAR, através de um decreto-lei, procurando, dessa forma, condicionar aquilo que o Parlamento aprovou, uma lei orgânica que é competência deste Parlamento, mas, dizia eu, esta tentativa de alguma forma condicionar a ação da ERSAR em todo este processo. Infelizmente, e depois da discussão do debate público, da tomada de posição ou das posições que têm sido tomadas pelos vários partidos políticos, o Governo insiste em continuar a trilhar este caminho. E nós gostaríamos de perceber, e é esse o objetivo desse regulamento, terei a ocasião de lhe colocar perguntas mais detalhadas na segunda parte da minha intervenção, mas gostaríamos de perceber qual foi o papel da ERSAR em todo este processo, quer no caso da atribuição ou do despacho que visa esclarecer depois também uma decisão prévia do Governo relativamente a esta atribuição de um conjunto de monopólio da recolha de biorresíduos, da recolha seletiva de biorresíduos, qual foi o papel da ERSAR e depois também relativamente a este decreto-lei que procurou de alguma forma, 211 de 2019, alterar competências que estão consagradas na lei orgânica à ERSAR. Portanto, são estas duas perplexidades, estas questões que eu gostaria de lhe colocar nesta primeira fase e que motivam e que sustentam o nosso requerimento para a sua presença aqui e para a audição que se seguirá. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado André Silva, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para o mesmo efeito, naturalmente. Bom dia, Sr. Presidente. Falo em nome do Grupo Parlamentar do PAN, não do Grupo Parlamentar do PSD. Corrigir só esse pequeno lapso, que não foi propositado, nem foi nenhuma provocação. Só teve o propósito de poder dizer isto, está bem? Muito bem. Agradecido que pudesse ter descontado 16 segundos, em todo o caso. Muito obrigado. Cumprimentado todos os presentes e, em particular, o Sr. Presidente da ERSAR. Como sabemos, o Governo aprovou, mediante despacho, em 28 de julho de 2019, a atribuição da recolha seletiva de biorresíduos aos sistemas multimunicipais
cujo acionista maioritário é a Empresa Geral do Fomento do Grupo Mota-Engil. O despacho, após várias críticas públicas do Sr. Presidente da ERSAR e da Associação Ambientalista Zero, foi encaminhado pelo Ministério do Ambiente para avaliação para a Procuradoria-Geral da República e, após parecer desfavorável do referido despacho, em novembro, este mesmo foi revogado pelo Governo. Importa, assim, saber um pouco mais a avaliação que o Sr. Presidente da ERSAR faz sobre estas supostas ilegalidades contidas no despacho e perceber, da sua parte, quais foram os motivos do Governo para o elaborar e se o Sr. Presidente considera que houve ingerência da parte do Governo, se considera que houve alguma tentativa de condicionamento deste processo. Por outro lado, a Comissão de Ambiente recebeu a resposta da ERSAR relativa à questão dos biorresíduos, incluindo o respectivo enquadramento da atividade da AGF, acionista maioritária dos sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos urbanos, e lembrando que, em 2014, o Governo aprovou o caderno de encargos para a privatização da AGF, através da resolução do Conselho de Ministros. Esse caderno de encargos estipulava como critério de avaliação dos concorrentes a entrega de um projeto estratégico para a EGF, contendo, entre outros fatores, objetivos de serviço público. E sendo a ERSAR a entidade competente para a regulação económica dos serviços de resíduos, é relevante conhecer a sua análise sobre o cumprimento destes objetivos e, para isso, gostaria de deixar aqui 5 questões que, caso não as consiga responder de seguida, muito gostaria que pudesse utilizar na parte final, se entender pertinente, o tempo que tem na parte final. A primeira é se a privatização da EGF, do seu ponto de vista, conduziu a um aumento ou a uma redução dos custos suportados pela sociedade. A segunda questão é qual é a avaliação que a ERSAR faz sobre a evolução da eficiência da gestão dos recursos das empresas que prestam serviço público do grupo EGF. A terceira é qual a avaliação da ERSAR sobre o cumprimento dos princípios da concorrência, que procuram garantir maior eficiência de custos, nomeadamente ao nível das relações comerciais e contratação interna entre os sistemas de tratamento de resíduos do grupo EGF e as empresas do grupo Mota-Engil e do grupo Urbacero. A quarta questão, qual é a entidade que fiscaliza o cumprimento do contrato de privatização da EGF? E a quinta e última questão, dizer que o plano estratégico para os resíduos sólidos urbanos PERSU 2020 e os objetivos de serviço público se estão ou não estão a ser cumpridos por parte da EGF. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado do PAN. Tem agora a palavra, naturalmente, o Sr. Presidente, para uma intervenção com o tempo máximo de 10 minutos. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e dar nota de que agradeço a vinda a esta audição, que também me só permitirá esclarecer as questões que nos forem colocadas pelos Srs. Deputados, mas fundamentalmente também ter a oportunidade de corrigir algumas das situações que, enfim, que publicamente foram acabadas por transmitir na sequência deste processo. A sequência deste processo para o qual eu só tive a oportunidade de publicamente me manifestar uma única vez, que foi no programa 6 às 9, onde a certa altura veio a público uma situação que acontece bem muito antes desse programa, que foi transmitido em outubro, e tudo isto começa, e eu irei fazer uma síntese muito breve deste processo, começa no mês de maio. E o que é que começa no mês de maio? E é importante enquadrar isto, porque há aqui, de facto, uma tentativa de se misturar duas situações. Uma coisa é um diploma de água, com quem nós trabalhamos muito com o Governo e com o Grupo das Águas de Portugal, e que passamos meses a trabalhar nesse diploma. Outra coisa é um diploma de resíduos. O que é que este decreto-lei e o que é que este despacho têm em comum? O decreto-lei, que se propõe agora a rever, e o despacho visam apenas a entidade EGF. Não é um decreto-lei para os biorresíduos, não é um despacho para os biorresíduos, não é um decreto-lei para a gestão dos resíduos, é um decreto-lei que rege a regulação e as competências do regulador com o Grupo EGF, não é com outros sistemas, é com o Grupo EGF, e o despacho que foi feito tem também a incumbência, ou tinha a incumbência de atribuir responsabilidades, a nosso entender, não legítimas ao Grupo EGF. E é importante que se diga isto, porque a certa altura coloca-se aqui as situações de uma forma um pouco misturadas, como se, entretanto, se estivesse a trabalhar num diploma. E, para fazer muito rapidamente, e tem isso em detalhes nos documentos que nós facultamos e no parecer que enviamos aqui à Assembleia da República, em maio do ano passado, e nós depois de estarmos a trabalhar num diploma de águas, temos a surpresa, em maio, concretamente no dia 17 de maio,
que o Governo tinha colocado, ou ia colocar, perdão, tinha colocado em circuito legislativo, e no dia 17 de maio, foi às 6 da tarde, uma sexta-feira, que na segunda-feira a seguir, no dia 20 de maio, ia haver uma reunião de secretário de Estado, onde ia o tal diploma que nós tivemos a trabalhar de água, muitos meses, mas que já agora, por diretriz do Sr. Ministro, também se ia alterar aqui o Decreto-Lei 96 de 2014. Sexta-feira à tarde, do dia 17, para ir a reuniões de secretário de Estado do dia 20. Para nós foi uma enorme surpresa, nunca tínhamos ouvido falar no assunto, nem formal, nem informalmente, nem em conversas de corredor, nem de jantar, nem de almoço. E quando nos deparamos o que estava nessa proposta de decreto-lei que ia segunda-feira à reuniões de secretário de Estado, que já estava em circuito administrativo, outra surpresa. O Governo tinha colocado, umas semanas antes, esse processo a consulta de 3 entidades. A Associação Nacional de Municípios, a Associação de Freguesias e o Defesa do Consumidor. E nós, quer dizer, a certa altura já nem sequer havia aqui um desajuste, já havia aqui uma intenção deliberada de colocar um diploma que fazia o quê? Retirava expressamente competências ao Governo, perdão, à regulador, naquilo que eram competências atribuídas expressamente do ponto de vista da definição de tarifas, da aprovação de investimentos e de tudo, e nesse diploma também, alterações do Conselho Tarifário, que tem competências atribuídas por lei, não é por decreto-lei, por lei, e que, a nosso entendedor, eram só chocantes em termos deste procedimento, como, ao mesmo tempo, nada justificava que uma situação daquelas, feita de uma forma inopinada, acontecesse como aconteceu. Bom, nós, na circunstância, completamente estupefactos com esta situação, coisa nunca vista, não está aqui em causa as competências de um Governo legislar e fazer o que entender, mas, em nosso entender, devia ter como princípios e regras situações de transparência e de participação que não foram acolhidas. Aliás, esta situação de incluir o diploma dos resíduos da EGF num diploma das águas, que a única coisa que tinham em comum era serem sistemas multimunicipais, leiam-se da responsabilidade do Estado, estava, de certa forma, encoberto, encapotado, que as 3 entidades que, entretanto, o Governo se deu ao luxo de se pedir a sua pronúncia, não escreveram uma linha sobre este decreto dos resíduos, porque aquilo vinha na linha do diploma da água e depois, já agora há aqui umas alterações ao decreto 96, sem que ninguém se pronunciasse, ou seja, mesmo que ouvidos não se pronunciasse. E mesmo alguns que foram ouvidos, como foi o caso do consumidor, quando, entretanto, o parecer também chegou, aliás, alertando para a questão que era importante do ponto de vista do regulador, já o diploma estava a algures entre os reuniões de secretário de Estado e do Conselho de Ministros. Mas a questão mais importante aqui é porque é que, nos argumentos que, entretanto, foram aduzidos sobre esta matéria, o diploma foi a reunião de secretário de Estado, foi aprovado em reunião do Conselho de Ministros e, no seguimento disso, com o nosso parecer que enviamos ao Ministro, à Assembleia da República e ao Sr. Presidente da República, o envio desse documento, nomeadamente do Decreto-Lei 96, que é o único sobre o qual nós colocamos algumas objeções, não teve seguimento na Presidência da República e a argumentação relativamente a esta alteração do decreto era 3, fundamentalmente. Bom, nós queremos equiparar aquilo que se está a fazer nos resíduos de um grupo privado àquilo que se está a fazer no público, razão, quer dizer, contrária àquilo que esta própria Casa tomou, que era, efetivamente, quando houve a privatização, havia que cuidar de uma forma reforçada uma atitude de acompanhamento completamente diferente do que se fazia nos sistemas públicos, e por isso voltar a uma situação que negava o próprio decreto-lei que tinha sido criado expressamente para isso, em meu entender, bem. A segunda situação era, isto obriga aqui, ou melhor, vai no sentido de poder criar condições para a estabilidade tarifária, que não ocorre, e por isso o Governo vai chamar a si competências para criar condições da estabilidade tarifária. Se quiserem uma linguagem muito simples, a tarifa num ano não subir e no outro não descer e andar por aí afora. Situação que, se o Governo tivesse o cuidado de ter olhado ou consultado a ERSAR, teria percebido que a própria ERSAR tinha já, junto do Conselho Tarifário, feito uma proposta nesse sentido, que por acaso não colheu a opinião da EGF, curiosamente, e que inclusive no mês de janeiro de 2019 já tinha feito um regulamento tarifário onde previa essa estabilidade. Ou seja, nesta circunstância, considerar que não era preciso fazer nenhuma alteração de um decreto-lei para resolver este problema. Os instrumentos ao dispor do regulador, nomeadamente do regulamento tarifário, e a própria decisão e proposta junto do regulador ou das entidades junto do tarifário faziam o mesmo. Mas o espanto do espanto foi quando, a certa altura, o Governo argumenta que a entidade reguladora, de uma forma que nós consideramos insultuosa, sobretudo para tudo o que é funcionários e trabalhadores da ERSAR,
considera que também vamos ter que fazer esta alteração do diploma e diz que, inclusive, ia insistir, porque a entidade reguladora se estabiliza e, a certa altura, não conhece sequer o setor e, por isso, nós, o Governo, em particular o Ministro, entende que esta alteração também vai nesse sentido. Chamar a nós aquilo que, enfim, de uma forma indireta, estes não estão à altura de fazer. Ora, esta situação é marcante na medida em que o Governo, e em particular o Ministro, não tem nenhuma competência para avaliar a entidade reguladora, a não ser uma competência política difusa. Nos termos da lei, esta e outras entidades são ouvidas, são escrutinadas, em particular na sua avaliação, no seu desempenho, por um fiscal único, todos os anos emite um relatório relativamente à qualidade de serviço, ao cumprimento dos objetivos, e de um Conselho Consultivo que tem variadíssimas entidades, 30 e tal entidades, onde está presente o setor na sua plenitude e onde tem a obrigação de fazer uma avaliação da prestação do regulador. E não deixa de ser curioso que nesta entidade, onde está a EGF, organizações não governamentais, organizações de defesa do consumidor, da defesa do ambiente, do governo, associações todas representativas, desde 2016, eu estava à procura para citar, mas se calhar, prefiro se calhar ir falando de cor, o Governo, aliás, este Conselho Consultivo, nessa sua avaliação, vai dando nota do que é efetivamente a avaliação de entidade reguladora. E em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, não, porque ainda não acabou o ano, esta entidade tem, e posso facultar as atas aos senhores deputados, feito referências elogiosas à atividade do regulador, em alguns casos admitindo mesmo a sua capacidade de levar à prática as atividades que desempenha, mesmo com as dificuldades inerentes à limitação de meios e à sua restrição do ponto de vista financeiro, como termina, em qualquer um destes anos, com uma proposta de louvor à competência do Conselho de Administração e à ERSAR relativamente ao seu desempenho de atividade. Este voto de louvor é aprovado por unanimidade, onde se inclui todas as entidades, incluindo os especialistas que são nomeados pelo Sr. Ministro e que, na circunstância, cuidou de dizer que todas estas entidades achavam que, enfim, o regulador. Eu não sei qual é a opinião que se baseia o Sr. Ministro, julgo que é uma situação perfeitamente anacrónica. A avaliação de uma entidade e pôr em causa aquilo que é o prestígio de uma entidade não pode ser feito de conversa de pé para a orelha, tem que ser baseados em factos, e os factos são estes. As entidades que têm competência para avaliar o regulador o fizeram desta forma, sempre de uma maneira elogiosa, e isso para nós parece-nos que efetivamente não está à altura das responsabilidades alguém que faz estas considerações públicas em respeito de uma entidade. Mas há mais, quando se faz este decreto-lei, e esta situação para nós também é considerada grave, na circunstância desta situação ter sido publicitada e apresentada num programa, que já referi, do 6 às 9, num direito de resposta, tenta-se iludir toda a gente com o facto, e desmentindo as minhas próprias declarações neste programa, eles participaram na elaboração deste decreto, emitiram pareceres, nomeadamente referindo o parecer sobre este decreto, e por isso a gente até nem percebe esta situação. Isto não é verdade. Nós nunca participamos, nunca ouvimos, nunca escrevemos, nunca fomos ouvidos, nem antes nem depois, inclusive ao parecer que é feito referência nesse direito de resposta que está escrito, pura e simplesmente até tem a ver só com a água, nem sequer a palavra resíduos lá existe. E eu acho que hoje em dia, na transparência e na correção das funções públicas e, sobretudo, do ponto de vista político, estas situações têm que ser ditas e têm que ser condenáveis, porque não correspondem à verdade. Bem, nestas circunstâncias, e dito isto, feito este enquadramento, o diploma e o nosso parecer chegou e foi para o Sr. Presidente da República, e o Sr. Presidente da República, enfim, disse o Sr. Ministro que não tinha, ou que tinha devolvido o diploma, porque estávamos, enfim, de período legislativo, e que nessa circunstância era normal que isto acontecesse. Bom, acontece que, entretanto, o Governo fez, entretanto, e aí foi consultado a ERSAR, deu-nos 5 dias, apresentou uma nova proposta desse mesmo programa, ou melhor, desse novo projeto de decreto-lei,
é que submeteu para apreciação, que já aprovou em Conselho de Ministros e que desde dezembro está aprovado em Conselho de Ministros, desconhecendo nós, admitindo que terá ido para a promulgação do Sr. Presidente da República, mas que até hoje, se foi, não aconteceu. E o que é a diferença entre este primeiro e este segundo, que nós conhecemos? Sr. Presidente, peço-lhe desculpa, quando for possível para terminar. Peço desculpa, vou tentar ser muito rápida, queria só falar do decreto. O que é que aconteceu sobre este diploma? Basicamente é a mesma situação apresentada de maneira diferente, onde o Governo se propunha a fazer tarifas ou aprovar tarifas diretamente ouvindo do Conselho Tarifário, neste momento se propõe a fazer, por via de um plano estratégico que a EGF apresentava ao Ministro, o Ministro aprovava ou não, ouvindo a entidade, e por isso na prática condicionando e fazendo do regulador um papel de faz de conta. Se me permite, Sr. Presidente, 1 minuto para ir diretamente à questão do despacho, que é mais rápida, até porque o assunto está resolvido, mas também aqui com situações muito particulares. No meio deste processo, isto foi o decreto-lei que começou nesta data e está ainda em curso, em agosto, leia-se a meio deste processo, o Governo entende fazer um despacho no sentido de entregar a competência dos biorresíduos, que é uma competência dos municípios, que fazia parte, objetivamente, que não estava no contrato de concessão, e ao contrário do decreto-lei, aí fomos ouvidos. Fizemos várias reuniões com o Governo, tivemos várias reuniões e tivemos a oportunidade de transmitir que aquilo não fazia sentido, que não era o caminho, que era ilegal, que não estava no contrato de concessão. Bom, o que é que o Governo faz? Faz um despacho que põe a consulta da Associação Nacional de Municípios no dia 1 de agosto. A Associação Nacional de Municípios responde no dia 9, mas no dia 5 o despacho já estava assinado. E também, ao contrário do que foi dito pelo Governo, o despacho não foi enviado para consulta a ninguém. Aliás, as entidades já o desmentiram. A única entidade que foi consultada foi a Associação Nacional de Municípios e, por acaso, cuidando, estamos a falar de informação que vocês próprios têm, quando veio o despacho da Associação de Municípios, já o despacho estava assinado, dando esta incumbência. E o seguimento deste processo foi o mesmo que nós vimos. Foi, entretanto, depois objeto de um pedido de nulidade ao Sr. Ministro, de um recurso hierárquico que apresentamos, um pedido, enfim, junto à Procuradoria-Geral da República. Entretanto, o próprio Governo já tinha pedido esse parecer à PGR, que, enfim, que acabou por ir no sentido daquilo que nós achávamos, não estava na concessão. E, se me permite, e para responder depois ao deputado André Silva, utilizava o tempo a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, depois, se houver necessidade de uma questão de cumprimento de tempos, faz-se o desconto na resposta global que terá para fazer depois em função das questões que estão colocadas nesta ronda de intervenções, que é exatamente para essa ronda que vamos passar, de imediato, dando a palavra naturalmente e em primeiro lugar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faz favor de 5 minutos para fazer a sua intervenção. Cumprimento o Sr. Presidente, o Presidente do Regulador, o Dr. Orlando Borges, os Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece uma importância absolutamente extrema àquilo que é o papel das entidades reguladoras dentro das várias possibilidades que o país foi tendo de concessionar aquilo que era a atividade dos serviços públicos à escala nacional. O Sr. Presidente conhece-me perfeitamente, sabe o nível de respeito e o nível de cumprimento que eu próprio, enquanto socialista, tenho e enquanto gestor público em relação àquilo que são as recomendações do ERSAR. E também sabe perfeitamente que muitas vezes o ERSAR tem recomendado aquilo que era um determinado aumento de tarifas em relação a determinadas áreas, tanto das águas, penso que na questão dos resíduos fomos cumprindo aquilo que a entidade reguladora dizia. No caso das águas, tentei, enquanto gestor público, proteger sempre aquilo que era o equilíbrio entre a relação pública e a concessionária. No ano 2014, a Empresa Geral de Fomento era uma empresa detida por capitais 100% públicos, 51% dos capitais pertenciam às Águas de Portugal e 49% aos sistemas multimunicipais, e de facto houve a diligência por parte do Executivo à data de privatizar aquilo que era os 51% da Empresa Geral de Fomento. Aquilo que aconteceu em grande parte dos sistemas foi a possibilidade de aumentarmos a qualidade do serviço público e os níveis de qualidade do serviço público com que se apresentavam nesses sistemas multimunicipais. Haverá sistemas onde, com certeza, esse objetivo poderá ter sido cumprido, mas haverá muitos sistemas, aquilo que aconteceu foi um aumento de tarifa para mais do dobro daquilo que se praticava no ano 2014, e com provas dadas, que eu acho que não vale a pena apresentá-las no âmbito desta audiência, onde os níveis da qualidade de serviço não só melhoraram, como pioraram em relação àquilo que era praticado pelos serviços públicos. A minha pergunta em relação a esta questão é perceber quais são os níveis de fiscalização e quais são as ações concretas que foram tomadas em relação a este tipo de questões, onde não só houve um aumento de tarifa muito
prejudicada para a parte na questão dos utilizadores finais e perceber quais são as questões que o ERSAR tomou em relação às questões onde houve este aumento de tarifa e a nível de qualidade de serviço não se verificou. Eu acho que era importante esclarecermos uma questão, se o Sr. Presidente do ERSAR assim o entender, que é, atualmente há uma recolha de resíduos sólidos urbanos à escala nacional. É preciso percebermos naquilo que é o conceito de biorresíduos, onde é que entram os biorresíduos atualmente dentro daquilo que são os resíduos sólidos urbanos e perceber de que forma se deve criar esta nova categoria e de como somos capazes de, valorizando aquilo que é um subproduto que já entra nos resíduos sólidos urbanos, de que forma nós, a Assembleia da República e os deputados das várias forças partidárias, devemos estar preparados para conhecer este momento, no sentido de aumentarmos aquilo que é o nível de reciclagem feito em Portugal, mas ao mesmo tempo privilegiando sempre uma questão que é o nível tarifário com que estas questões vão honorar o consumidor final. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois das declarações do Sr. Engenheiro Orlando Borges, eu vinha preocupado, fiquei muito mais. Aquilo que acabou de dizer aqui neste Parlamento é de uma gravidade extrema. E eu não tenho razões para duvidar da sua palavra relativamente ao comportamento do Governo e do Sr. Ministro em todo este processo, mas, nesse sentido, há claramente um ataque e um mau lidar com a autonomia e a independência do regulador relativamente a matérias importantes. E, portanto, a primeira palavra que eu quero deixar é sublinhar a gravidade daquilo que tem acontecido na gestão deste processo e dizer que o PSD tomará as diligências necessárias para que sejam apuradas até às últimas consequências estes factos. Vamos por partes. Primeira questão relativamente ao enquadramento legislativo relativamente a este setor. Da experiência do Sr. Presidente da ERSAR, daquilo que foram os últimos 4 anos, havia razões substantivas para a alteração profunda nas bases das condições que o Governo tentou fazer. Há problemas, há questões, há queixas, há dúvidas, há situações menos esclarecidas que exigiam alterações legislativas desta dimensão. Nós gostaríamos de perceber quais foram as motivações, quais são as razões que levaram o Governo e o Sr. Ministro a tentar introduzir estas alterações com base na experiência que foi a gestão do setor ao longo dos últimos 4 anos. E não deixamos de sublinhar aquilo que o Sr. Presidente o fez relativamente ao facto de, à última hora, ser introduzido na legislação que estava a ser preparada sobre a água as questões dos resíduos. Eu creio deduzir da sua intervenção que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista formal, até da gestão, é uma má decisão. Se adicionar ou aduzir a este facto ninguém ter sido consultado e o dossiê ter aparecido em cima da hora, em cima da aprovação, eu só posso concluir que houve má-fé neste processo, porque uma alteração desta natureza, que tem dimensões técnicas, dimensões de regulação, dimensões de gestão importantes, deveria merecer um debate público muito mais amplo para que não suscitasse as dúvidas que suscitou. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se entende esta razão, quer dizer, se há razões ponderosas que fazem ou fizeram com que o Governo tivesse juntado os resíduos ao setor da água em todo este processo. Uma segunda questão relativamente ao decreto-lei, algumas das questões que eu trazia aqui o Sr. Presidente já esclareceu, mas há outras que eu julgo que vale a pena ainda insistir. Dizia que o que está em causa é especificamente a relação da ERSAR com a EGF relativamente às suas relações. E, portanto, neste domínio, o Ministro, aliás, teve as declarações que referiu relativamente à forma como o Presidente da ERSAR se pronunciou, dizendo que saía fragilizado neste processo, mas eu queria lhe perguntar se sentiu pressões e condicionamentos desde então
e se a relação com o Governo é a relação normal de uma entidade reguladora que deve ser independente e autónoma relativamente ao setor e, portanto, deve estar completamente isenta de qualquer tipo de pressão ou condicionamento, ou se se a sua vida como Presidente da entidade reguladora tem sido dificultada por este processo e se isso põe em causa a própria função e a atividade da ERSAR. Uma outra questão tem a ver também com aquilo que referiu relativamente ao parecer. O Sr. Presidente disse que há uma nova versão do Decreto-Lei. No fundo, a mesma coisa dita por outra forma. E eu pergunto se vislumbra, nesta decisão do Governo, sendo que ela põe em causa uma lei orgânica aprovada por este Parlamento, alguma ilegalidade naquilo que o Governo quer assumir relativamente ao Conselho Tarifário e à fixação das tarifas, com base naquilo que é a lei orgânica da própria ERSAR. E, portanto, de uma forma muito clara, na sua opinião, esta lei viola a autonomia e independência da ERSAR e se vislumbra neste decreto-lei, porque nós não conhecemos a versão final, alguma ilegalidade que mereça ser digna de registro. Para terminar mesmo, relativamente ao despacho, já o esclareceu e pergunto-lhe se leu o parecer do Ministério Público e se concorda inteiramente com ele ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor. Sr. Presidente, estamos perante dois diplomas que são bastante claros. O primeiro é um decreto-lei que transfere competências, nomeadamente de tarifas e investimentos do regulador para o Governo. Ou seja, estamos a falar daquilo que são os proveitos da empresa GF, do grupo Mota-Engil, que deixam de estar na mão do regulador para estar na mão do Governo. E estamos perante um despacho que entregou o setor dos biorresíduos, um novo negócio, de borla, sem concurso público, em tempo recorde e praticamente a pedido da empresa da Mota-Engil à Mota-Engil. E julgo que isto exige da parte do Parlamento um enorme escrutínio e fiscalização. E a primeira nota que devo tomar desta audição é que o Partido Socialista desistiu desse escrutínio e dessa fiscalização porque não fez nenhuma pergunta sobre o decreto-lei e sobre o despacho, o que nos deixa, obviamente, preocupados. O Bloco de Esquerda foi o partido que despoltou este conjunto de audições para esclarecermos o que está em causa e, por isso mesmo, vou fazer algumas questões. Existe desde já um monopólio do lixo nas mãos do Grupo Mota-Engil, em virtude da privatização da EGF pelo governo do PSD e do CDS, da qual discordamos, mas em relação ao decreto-lei, o Governo argumenta que foi devolvido por Belém, pelo Presidente da República, porque estávamos em final de mandato. Mas agora o que o Sr. Presidente da ERSAR nos diz é que há uma segunda versão que, na essência, é o mesmo, mas que é diferente. Pois bem, se foi só devolvido por estarmos em final de mandato, a segunda versão do decreto-lei deveria ser o mesmo. E esta é a pergunta que eu lhe faço. Não é estranho que haja uma segunda versão, afinal, diferente da primeira, se foi devolvido por Belém apenas e só pela questão do tempo, de estarmos em final de mandato? Uma segunda pergunta que quero fazer, aliás, quero fazer várias, sobre o despacho que foi assinado em tempo recorde pelo Secretário de Estado e que entregou de borla, sem concurso público, o negócio dos biorresíduos à Mota-Engil, à empresa da Mota-Engil. O Governo quer-nos agora fazer crer que o negócio dos biorresíduos é um fardo, que seria um enorme encargo para os municípios e que a empresa da Mota-Engil estaria quase a fazer um favor ao Estado e aos municípios ou ficar de borla e sem concurso público com este negócio. E, portanto, tenho duas perguntas. Uma sobre o passado. Se naquilo que são as definições dos proveitos permitidos à EGF no passado, desde que foi a privatização, se este negócio foi rentável ou não, a concessão global da EGF à Mota-Engil. Se os seus capitais estão ou não a ser remunerados, se essa remuneração não é também à custa de aumento de tarifas. E uma outra pergunta sobre o futuro. Se esta questão dos biorresíduos é
um fardo, como parece agora ser querer pelo Governo, ou se, pelo contrário, é uma mais-valia para uma empresa privada que poderá ter mais rendimentos à custa deste novo setor de negócio, e acho que isto é uma questão que é central para percebermos o que está realmente em causa. Uma outra pergunta, relativamente ao decreto-lei e ao despacho, é como é que isto chega aqui? O Sr. Presidente já nos disse que a ERSAR não foi consultada, sabemos que foi tudo feito em tempo recorde, e a minha pergunta é se, no âmbito das competências da ERSAR, das suas reuniões, das suas decisões, da participação do setor, se alguma vez aquilo que está no decreto e aquilo que está no despacho foi sugerido por qualquer entidade do setor, nomeadamente se foi alguma vez sugerido pelo grupo EGF ou por qualquer outra empresa da Mota-Engil. Mais duas perguntas. Uma, eu tenho aqui a cronografia do despacho, que foi tudo feito muito rapidamente. E queria perguntar, costuma-se dizer que o Estado é muito lento a legislar. Nós vamos aqui um tempo recorde. Há um pedido, praticamente, da EGF para resolver um problema seu, porque queria ter os biorresíduos e não tem, e há um desencadear em tempo recorde do Estado de assinar um despacho, que já sabemos, pela ação da ERSAR e pelo parecer do PGR, que era ilegal e que, felizmente, caiu. Mas se acha normal toda esta rapidez, este não pedir pareceres a ninguém, isto de assinar o despacho ainda antes de ter os pareceres que pediu? E uma última pergunta. O Ministro do Ambiente, em resposta escrita ao programa 6 às 9, disse que, em relação a este despacho, foi pedido uma consulta, um parecer à Associação Nacional de Municípios, isso sabemos que é verdade, mas também ao IGAMAOT, à Autoridade da Concorrência, à ESGRA, à APA, à CAGER, ao POSEUR e à Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor. A informação que é pública é que nenhuma destas entidades recebeu um pedido de parecer. E a pergunta que nós fazemos à ERSAR é se pode confirmar que, de facto, não houve um pedido de parecer a estas entidades, porque aí estamos perante uma mentira do Governo que tem que ser dirimida e, obviamente, vamos perguntar. Concluo novamente dizendo que tudo isto começou com uma privatização errada do PSD e do CDS que criou um monopólio na área do lixo e que foi continuada agora com uma decisão deste Governo que estava vinculada a um acordo que previa a renacionalização da EGF, se possível, e que, na verdade, deu mais um negócio de borla à EGF, que era os biorresíduos, e que nós consideramos que é completamente inadmissível e vamos fazer o nosso trabalho de fiscalização deste negócio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Presidente da ERSAR, agradecer o conjunto de elementos que trouxe na discussão desta matéria. E eu queria começar por aqui. Eu creio que tudo aquilo que vamos conhecendo da leitura dos vários documentos, agora também das suas palavras, daquilo que vamos vendo da realidade relativamente a todo esse processo, há uma questão que para nós é cada vez mais clara, que é de facto que a privatização da EGF foi um erro e aquilo que se coloca como necessário é de facto a gestão pública da gestão dos resíduos, porque consideramos que é um serviço público, consideramos que é a forma mais adequada para a prestação de um serviço à população com qualidade e que todos os pressupostos ou a argumentação política por parte do Governo de então, do PSD e do CDS, para a privatização da EGF não tinham cabimento e a verdade demonstra de facto isso. O segundo aspecto que queríamos aqui colocar é, em todo este processo, aquilo que se coloca, aliás, como noutras áreas que também acompanha, nas águas, no saneamento, há uma tentativa de procurar usurpar competências dos municípios por parte do Governo com o objetivo, nós sabemos, de criar as condições. A EGF já foi privatizado, mas há naturalmente a intenção por parte de um conjunto de grupos económicos também de pôr as mãos na água e no saneamento. Isto para dizer que estamos a falar e acompanhamos o parecer da ERSAR relativamente a esta matéria, quando diz que os biorresíduos, quando
quando diz que esta matéria é matéria exclusiva da competência dos municípios e que o Governo não pode, desta forma, aliás, mas não pode, de forma alguma, retirar aos próprios municípios. E este é um aspecto para nós de extrema gravidade relativamente a esta matéria, porque a intenção da retirada desta competência aos municípios era tão somente para beneficiar um grupo privado. Neste caso estamos a falar da EGF, que é tida pela Mota-Engil. Não tinha mais nenhum objetivo. E o Governo, quando relativamente ao andamento do processo, a publicação do despacho, revogação do despacho, diz: nós vamos continuar. Coloca em cima da mesa a intenção, não se dá por vencido, coloca em cima da mesa a intenção de continuar a fazer este caminho, o que para nós é de facto muito preocupante. Se não foi de uma forma, há de tentar naturalmente de outra forma. Aliás, esses elementos que trouxe relativamente à segunda proposta do Decreto-Lei relativamente às condições da concessão, é um elemento que revela de facto essa intenção por parte do Governo de não ficar por aqui. Eu gostaria da leitura dos documentos, a percepção com que ficamos, e esta era uma questão que gostaríamos de colocar, também para percebermos um pouco o andamento do processo. A ERSAR apercebe-se, perguntamos, a ERSAR apercebe-se desta intenção das concessionárias da EGF intervirem na área dos biorresíduos quando é pedida uma pronúncia por parte da Autoridade de Gestão do pós-EUR. Da leitura dos documentos foi a percepção com que ficámos. Entretanto, em todo o processo há depois o parecer da ERSAR, há vários ofícios, há uma carta da EGF ao próprio Ministro a colocar esta questão, e é depois de tudo isto, depois da ERSAR já ter, nos seus pareceres, dito várias vezes, emitido a opinião de que a matéria dos biorresíduos não está na concessão, não é matéria da concessão, do contrato de concessão com a EGF, e é uma competência dos municípios, vem então um despacho. Parece que este despacho procura fazer aquilo que o Governo não conseguiu, tentando aqui dar cobertura, de certa forma, legal a uma coisa que não tem legalidade, como se veio a comprovar, nomeadamente com o parecer da própria Procuradoria-Geral da República. Preocupa-nos também as intenções por parte do Governo nesta alteração legislativa, nomeadamente porque vai num sentido de... O objetivo é sempre o mesmo, vai num sentido de procurar beneficiar os interesses do grupo privado e não salvaguardar os interesses públicos. E há depois ainda uma outra questão para terminar, é que em todo este processo há municípios que já fizeram investimentos, há municípios que apresentaram candidaturas, investimentos em equipamentos, investimentos em recursos humanos e, de facto, há aqui claramente uma intenção de dar a este grupo privado um negócio em penalização dos municípios, em penalização das populações em última instância, porque são esses naturalmente que serão os grandes penalizados com a não prestação de um serviço de qualidade e com custos naturalmente depois também que serão acrescidos. Por isso, da leitura que fazemos de tudo isto, há aqui, voltando ao início e reiterando para terminar, que é a privatização foi um erro e, de facto, aquilo que é necessário é a reversão dessa mesma privatização e o controle público da gestão de resíduos, e por uma outra matéria que para nós é absolutamente fundamental, que é, de facto, se trata de uma competência dos municípios e o Governo não tem legitimidade nem tem o poder para retirar uma competência dos municípios para atribuir a um grupo privado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, o deputado André Silva. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ERSAR, para além das questões que lhe enderecei há pouco, gostaria de agradecer ainda o papel de defesa do interesse público e de independência da entidade que preside e que foi, graças à intervenção da ERSAR, que foi possível evitar a atribuição de um negócio de cerca de 100 milhões de euros sem concurso a um grupo privado. E ainda a este respeito, tendo em consideração as declarações do Sr. ex-Secretário de Estado do Ambiente, ao Expresso em dezembro último, gostaríamos que nos esclarecesse sobre algumas questões.
os biorresíduos que atualmente estão contidos nos fluxos de resíduos indiferenciados, cuja responsabilidade é dos municípios. E, nesse caso, em que medida é que faz sentido o Sr. Secretário de Estado do Ambiente concluir, passo a citar, que, embora a definição de recolha seletiva a cargo da DGF não incluísse os biorresíduos, também não a excluía. Depois, o que é que irá implicar a criação de um novo sistema de recolha seletiva de biorresíduos? Poderão existir sinergias com os atuais sistemas de deposição em ecopontos e respectivas viaturas de recolha? O senhor ex-secretário de Estado do Ambiente disse que, passo a citar, caso se entendesse, como nós entendemos, a recolha seletiva do novo fluxo de biorresíduos, no novo contentor ou no porta-a-porta, podia continuar nos sistemas multimunicipais com um acrescento à atual atividade de recolha seletiva, diluindo-se os custos significativamente pelas sinergias associadas aos circuitos em curso. O investimento seria minimizado, facilmente integrado nos ativos existentes e até absorvido por força dos incentivos na tarifa que os municípios já pagam mensalmente. E gostava de lhe perguntar se considera que a atribuição de recolha seletiva de biorresíduos à EGF poderia conduzir a uma redução de custos para o país. O senhor ex-secretário de Estado do Ambiente fez ainda algumas afirmações para as quais agradecíamos a sua ajuda na respectiva compreensão na qualidade de Presidente da entidade de regulação económica do setor. A primeira é que, com a decisão da Procuradoria-Geral da República, e passo a citar novamente, o senhor ex-secretário de Estado do Ambiente, as câmaras municipais não podem concorrer aos equipamentos, móveis ou fixos, do sistema multimunicipal que criaram para o efeito e do qual são acionistas e vão ter de contratar os estudos para o novo modelo técnico conselhio e a estruturação dos novos circuitos de recolha, terão de adquirir e colocar os novos equipamentos para a deposição dos biorresíduos, contentores ou no porta-a-porta, reforçar as equipas de recolha, adquirir novas viaturas adaptadas a este fluxo específico, realizar e custear as campanhas de sensibilização a que acrescem os custos de operação, com a consequente imputação de custos agravados na taxa da RSU que todos pagamos. A nossa questão é, Sr. Presidente, não teriam sempre que ser adquiridos novos equipamentos de deposição e recolha, suportados custos de operação e realizadas campanhas de sensibilização? A declaração do Sr. ex-secretário de Estado do Ambiente faz crer que as empresas da EGF já detêm os meios e já suportam os custos necessários à recolha seletiva de biorresíduos. Isso é verdade? A segunda afirmação do Sr. ex-secretário de Estado do Ambiente é que se os municípios cederem, e passo novamente a citá-lo, esta atividade em empresas privadas por concurso acrescem todos os custos inerentes à realização da recolha que serão refletidos nos honorários a praticar, mais elevados do que se efetuados pelo município, bem como os custos de tratamento no sistema multimunicipal com a entrega dos biorresíduos efetuada pelos privados contratados. A fatura no cidadão irá ser agravada, pois o custo por tonelada recolhida de biorresíduos sairá mais elevado do que se esta operação fosse realizada pela concessionária, onde os municípios são também acionistas e beneficiam das suas estruturas de apoio técnico, operacional, manutenção, acompanhamento e comunicação sob uma tarifa controlada pelo regulador. Fim de citação. Perguntamos, Sr. Presidente, se esta afirmação faz sentido, se a recolha seletiva de biorresíduos fosse dada à EGF, o que impediria que existisse uma subcontratação interna à Suma, empresa do grupo dedicada à recolha de resíduos. E, sendo esta uma contratação direta, sem concurso público, não teria tendência, essa sim, a ser uma opção mais cara. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que não está presente mais nenhum grupo parlamentar, passaríamos naturalmente agora para a resposta global pela parte do Sr. Presidente, com uma duração máxima de 30 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar poupar os minutos que utilizei mais na primeira intervenção e começar, se calhar, a responder por questão inversa. E, justamente, as questões têm que ser colocadas, agora, nomeadamente, pelo Sr. Deputado André Silva do PAN. E à pergunta, se a recolha fosse feita pela EGF, não havia tendência de ser uma opção mais cara? Havia claramente a tendência de poder ser mais cara na medida que não é concorrencial. Pura e simplesmente. E a questão aqui que se coloca é esta. Ao contrário, e também a certa altura vou tentar responder a algumas colocações disputadas, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, se esta solução da EGF, com os municípios, tinha custos, ou melhor, se não tinha custos. Vamos lá ver, o que está aqui, e também respondendo aos meios, o que estava aqui em cima da mesa, para o qual nós inviabilizamos, foi uma empresa da EGF, bem ou mal,
convencer alguns municípios, conhecendo ou não conhecendo os detalhes desse protocolo, para fazerem candidaturas aos fundos comunitários para fazer recolhas de biorresíduos. Primeira questão, quando eu faço um protocolo com alguém, temos que pôr, efetivamente, quem é que vai pagar os custos desse protocolo. E nesse protocolo estava assumido que os custos de investimento para a contrapartida nacional eram suportados pela EGF e que decorria daí a necessidade de colocar alguns investimentos, nomeadamente em termos de ecopontos e em termos de caminhões. E a questão responde já a uma que falou relativamente ao Secretário de Estado, não tinha esses meios, se tivesse esses meios não precisava de, no âmbito das candidaturas, comprar mais caminhões e mais ecopontos. Essa é a primeira resposta em relação ao que foi dito. Relativamente à questão de ter ou não ter custos, o que a EGF pretendia não era dar o bodo aos pobres, nem era ter uma atitude de grande solidariedade com os municípios. O que a EGF pretendeu, nos protocolos que foi feito, bem ou mal, com custos sim ou não controlados, ninguém faz a mínima ideia que valores é que estavam em cima da mesa para a aquisição daqueles ecopontos ou de caminhões. Ninguém faz a mínima ideia que se fosse num processo concorrencial que a Câmara fizesse, alguém os propunha fazer com outro custo mais barato ou mais caro. A questão é que a EGF queria que esses custos e que esses ativos fossem remunerados nas suas empresas na alta, o que quer dizer que na prática faziam um protocolo com municípios no sentido de lhe dar e favorecer a entrega de equipamentos e fazer o trabalho, mas cujos municípios pagavam. Aqui com uma grande injustiça que era, se eu no âmbito de um sistema, que se tivesse, por exemplo, 10 municípios, fizesse o protocolo apenas com 3 ou 4 câmaras, eram todos os outros municípios que suportavam isso no custo da tarifa em alta em detrimento do benefício de 3 municípios. E por isso, não só aquilo era feito a custo zero, não só não era utilizando meios da empresa, não só a empresa queria ter a sua rentabilidade e os seus proveitos para este trabalho. Eu diria que se a EGF se propusesse fazer este trabalho com as câmaras, sem daí retirar nenhum proveito, o regulador não se opunha, como nunca se oporá relativamente a esta matéria. Só que, meu Deus, quer dizer, estamos aqui a falar em alguém que se propõe fazer estas tarefas, cumprir estas obrigações e ser remunerada do ponto de vista dos seus proveitos e dos seus ativos na tarifa em alta, onde efetivamente estas questões nos foram colocadas e foi essa a razão. Respondendo aqui à deputada Paula Santos, foi isso mesmo. O processo começa por terem feito os protocolos, nós conhecíamos os protocolos e quando chegou à entidade reguladora, cadê eu ter a possibilidade de ter estes proveitos, fazer estes investimentos que não estão no meu contrato de concessão. E foi aí que nós dissemos, não é competência sua, não está nos seus contratos de concessão, não são investimentos que têm que fazer, não têm direito a ser remunerados por eles, não têm direito a ter esses proveitos, não têm direito a ir à tarifa. Ponto. A questão relativamente ao negócio, que já se ouviu falar em centenas de milhões de euros, a única nota que nós temos sobre esta matéria é os investimentos previstos e que andam à volta desta ordem de grandeza no PSUR, é uma verdade. Mas eu diria que mesmo que o negócio tivesse um envolvimento de €1, do ponto de vista do princípio, não era suscetível de entregar a responsabilidade para a execução destas tarefas, sendo um negócio, qualquer que fosse o seu valor, sem ter um procedimento concursal, e felizmente que o entendimento da PGR também vai nesse sentido. Já que se fala no despacho do Sr. Secretário de Estado, que tem o entendimento de que a recolha seletiva podia estar integrada nesta componente. Não deixa de ser curioso assinalar, e não vou fazer nenhum comentário sobre isso, que no despacho do Sr. Secretário de Estado, quando ele efetivamente diz, nos termos das competências que estão atribuídas à EGF de recolha seletiva, transpondo o decreto, a única coisa que não transpôs nessa linha do decreto foi que a recolha seletiva era essa. Ficou só pela recolha seletiva e não disse o que é que lá estava como competência da EGF, que era a recolha seletiva de papel, cartão, de vidro, etc. Não estava lá os biorresíduos, não estava lá o vidro, não estava lá os óleos, não estava lá nada. E por isso essa história, tipo, tudo o que é recolha seletiva não é, e nosso entendimento, e felizmente também reforçados nesse entendimento pela GR. E por isso, quer dizer, esta questão dos biorresíduos não era propriamente esta ideia que se queria passar de que podia haver este entendimento, podiam ter. Não. Os biorresíduos, que na prática é restos de comida e algumas coisas de jardim, correspondem, em alguns casos, a 50% ou 60% dos investimentos, perdão, da percentagem de resíduos que vai para o indiferenciado, e como diz aqui a deputada, no limite, em alguns casos até pode ir até 90% quando isto estiver em pleno, era caso para dizer, então um município que tinha pessoas, investimentos, meios para fazer a recolha de indiferenciado, quando alguém chegava ali, arvorava-se ter esta exclusividade, porque o despacho fala nesta oportunidade. Apesar de depois dar ali uns toquezinhos, bom, se os municípios não quiserem, os municípios querem, isto não é a querer, porque alguém tem que ser chamado à responsabilidade. Quem é a competência? É da EGF ou é dos municípios? É dos municípios, é eles que determinam. Se é da EGF, é de exclusivo, como é no seu território.
E, efetivamente, o que é que acontecia a esses meios? Despediam as pessoas, abandonavam os caminhões. Agora, isto pode levar ao último argumento, e ultimando aqui a questão colocada pelo deputado André Silva, que era, pá, isto pode ser um desastre. Pá, se isto não for assim, com a EGF esta história resolvia-se. Assim sendo, vai ser um desastre. Não só não é um desastre, porque as coisas podem ser feitas da mesma maneira. Não com a EGF, mas ela que tem, nomeadamente, empresas em baixo, que é a Suma, que já tem muita recolha diferenciada, o município sempre poderá fazer um concurso, a Suma ganhar, que tem todas as condições para isso. Leia-se até aqui, estas situações de sinergia dá vantagens ao grupo, não temos nada contra isso, a Autoridade da Concorrência acha que esse entendimento é possível, e nessas circunstâncias fazermos. Pode ser a Suma, pode ser outra empresa qualquer, privada, que o possa fazer. O princípio da concorrência. E depois também este drama, nós temos neste momento soluções muito interessantes. A primeira é que as pessoas se habituem a fazer a separação do orgânico. Aliás, eu diria que a maior parte das pessoas da família já o fazem. Qualquer pessoa, qualquer dona de casa coloca as questões do ponto de vista do resto da comida num saquinho e depois, enfim, não tendo outra alternativa, mete-o no outro saco todo junto. A Trata ao Lixo, por exemplo, está a fazer, pode ser um bom caminho, não é a solução são aquelas todas que dizemos, o peito, a porta, etc. Mas há que ter noção que essas situações são complexas e que são complicadas e são não fazíveis. Mas que tem uma solução que está a explorar, que tem candidaturas de fundos comunitários, onde as pessoas lhe entregam um saco específico para pôr os biorresíduos, tem uma determinada cor, mais tarde há a ter um chip e até, do ponto de vista da separação mecânica, as pessoas colocam o saco de uma coisa e outra no mesmo sítio. Porque aquilo que a gente retirar em biorresíduos, o resto vai pôr em diferenciado. A gente não vai fazer mais resíduos sobre esta matéria. Agora, uma coisa é certa, qualquer que seja a solução, e a começar pela solução da EGF, que tinha mais custos, não venham dizer que esta solução não tinha. Tinha. Não eram suportados diretamente nos resíduos em baixo, eram suportados na tarifa em alta que era suposta ao município. Qualquer solução vai ter, com certeza, custos acrescidos. Enfim, quais, não sei. Acho que a decisão passou, e bem, pelo anterior secretário de Estado, Carlos Martins, de encomendar um estudo a uma empresa, a UI, que fez esse trabalho. Nem todo o território tem que estar abrangido nisso. Eu não vejo, de facto, algumas dificuldades sobre essa matéria para atingir, aliás, nem sequer a meta ainda está definida, em 2023 temos que fazer essa recolha, e sobre esta matéria não havia grande diferença. Julgo que aqui também já respondi a algumas questões que foram colocadas antes. Relativamente à questão da privatização, não vou opinar, mas a certa altura a única coisa que eu posso dizer é como é que isto tem corrido. E também respondendo a várias perguntas, e respondendo a quanto tempo é que eu tenho, Presidente? E respondendo a várias perguntas da privatização, enfim, é uma decisão política que está assumida, em nosso entender, sem nenhuma referência, está tomada, aliás, é a privatização. Nós cuidamos de estar preocupados sobre situações que podem ocorrer a seu tempo, se não houver aqui um cuidado e um rigor relativamente àquilo que são para estas empresas privadas, e por isso é que existe o regulador, de estar atento àquilo que são razões de reequilíbrio. E essas situações de reequilíbrio é que têm que ser ponderadas do interesse. Está aqui em jogo em situações que a certa altura era preciso e continuar e a monitorizar de uma forma muito permanente, das situações, leia-se a título de exemplo, a empresa EGF, sobre a qual tinha responsabilidades do ponto de vista dos investimentos. Metade dos investimentos que foram aprovados pela entidade reguladora, ou quase metade, para ser mais rigoroso, no anterior período regulatório, não foram feitos. Dir-se-á, está bem, mas não foram feitos porque não havia verbas relativas à questão do pós-EUR e à queixa de Bruxelas. Está bem, mas nos termos do contrato de concessão, a responsabilidade do financiamento e o risco do financiamento é do privado, ponto. Pudessem-os colocar e procurar de outra maneira. Claro que se não tivesse o subsídio, a tarifa seria mais alta, mas essa não pode ser a razão de não os fazer. E por isso, mais do que correu bem ou não correu, a privatização, ou melhor, esta empresa privada tem que ser monitorizada e acompanhada na sua plenitude, em prejuízo, efetivamente, daquilo que possam ser ou razões para reequilíbrio, que quando tiver que haver, que haja, e neste momento a EGF já pôs em cima da mesa esse pedido, ou os argumentos para esse pedido, e, no limite, e aí com custos altíssimos, mas é uma questão de natureza política, se alguma vez alguém tivesse que readmitir este processo, era preciso ponderar, de facto, os custos associados a esta reversão. E, por isso, a privatização, a meu entender, não é matéria agora de leitura, pode ser de uma opção política, e essa é inquestionável, mas que tenha alguma validade relativamente àquilo que são o acompanhamento do regulador. E o que é que acompanha o regulador? E há várias perguntas feitas e fiscalizadas. O regulador tem claramente no decreto 96, que não vou tipificar, um conjunto de competências, que basicamente não se podem confundir entre aprovar um investimento, que tem que ser aprovado no âmbito de um plano, e esse investimento pode estar previsto, o que o regulador faz, pois, não é aprovar esse plano de investimentos ou não, é verificar se esses investimentos que estão feitos são, do ponto de vista dos custos de referência, os valores que, entretanto, pretendem ser levados à tarifa.
E é para uma gestão eficiente que nós procuramos, na defesa sempre da sustentabilidade da empresa e ao mesmo tempo do consumidor. Temos esta obrigação, temos a obrigação de fazer o acompanhamento da qualidade de serviço. E posso-vos dizer que é muito difícil aqui em 2 minutos dizer então qual é a qualidade de serviço que a EGF faz. Nós temos esses elementos publicados e disponíveis empresa a empresa. Na generalidade, do ponto de vista da qualidade dos serviços públicos, ela não está muito diferente daquilo que são dos serviços, da qualidade de serviço da EGF, não está muito diferente daquilo que se faz nos serviços públicos congêneres em Portugal. Terceira e última questão sobre esta matéria, e a pergunta também do deputado André Silva sobre os objetivos definidos no âmbito do contrato de concessão. Esses objetivos, e que são, ou que eram suscetíveis do ponto de vista do seu acompanhamento e da sua avaliação final, para as empresas, em particular para o grupo da EGF, sujeitos a eventuais penalizações, pois não seu cumprimento. A EGF, em alguns desses casos, nesses objetivos, que é uma competência do concedente fazer, que está em linha com os anteriores, ninguém consegue, nestes objetivos que estão definidos, atingir aquilo que eram as metas previstas para 2020. Pode-se considerar que, efetivamente, são exigentes, mas, efetivamente, nesta avaliação concreta, porque há objetivos de serviços públicos que estão no contrato da EGF, quer dizer, número de ações que a EGF tem que fazer por ano relativamente à sensibilização do público. A gente pega nas criancinhas da escola, levas lá uma vez, está cumprido o objetivo de serviço público. Número de baldeamentos, e por isso há ali alguns objetivos que não faz sentido, e há outros, nomeadamente este da preparação para a reutilização e reciclagem, que são de facto muito exigentes, são de facto muito difíceis, e esses, neste sentido, eles, como então outras entidades, não o fazem. Relativamente à questão das pressões, e a questão das pressões, tinha aqui 2 perguntas, de um deputado em que dava nota se depois desta decisão, o Sr. Deputado colocou se tínhamos sido pressionados a. Eu, não, aliás, nunca mais voltei a falar com o Sr. Ministro, e aqui só um parênteses, eu tinha uma relação de amizade de 30 anos com o Sr. Ministro, da mais vincada, e nessas circunstâncias essa situação fez com que tudo isto também se quebrasse, mas nem formal, nem informalmente nunca mais troquei uma palavra com o Sr. Ministro. Também ele não tomou nenhuma decisão que fosse, enfim, retaliadora do ponto de vista do consumidor. A avaliação que tenho, em particular até do próprio grupo, é que isto serviu um pouco, se me permitirem aqui uma linguagem simples, para achar que efetivamente as coisas não podiam ser assim. E o setor reconhece, e em alguns casos fizeram chegar sinais nesse sentido, de que vale a pena alguém estar atento a estas matérias, e não vi, por isso, sinais contrários. Já as pressões anteriores, e que a certa altura eu próprio fiz referência, e que a certa altura resultaram nisto mesmo, não só existiram por um conjunto de entidades da EGF, estou aqui a olhar para o Presidente, onde o conjunto dos municípios do Algarve nos chamaram e me chamaram para que me pronunciasse sobre uma tentativa da EGF, quererem que os municípios todos assinassem uma carta, dando nota que isto não correu bem, etc, etc. Outras cartas que foram enviadas ao Governo, mas eu, de qualquer das maneiras, havendo essas pressões e havendo em sentido, a questão que colocava é, mas houve alguma entidade, alguma instituição, algum conceito tarifário, algum conceito consultivo, alguma associação do setor que tenha pedido, eu desconheço, que se fizesse um diploma neste sentido, ou que se fizesse um despacho neste sentido? Eu admito, e quando alguém me perguntava aqui se eu conhecia quem o tinha feito, desconheço que alguma vez alguém tenha proposto que esta matéria seja, alguma vez, ou tenha sido discutida em algum dos fóruns, nomeadamente estes que referi, Conselho Consultivo, associações, para que fosse nesse sentido, obviamente com exceção da EGF, porque aí, obviamente, ou melhor, na circunstância, nós próprios já tínhamos tido solicituras na EGF, que o melhor era mesmo fazer uma concentração no concedente de um conjunto de competências que estavam em si. Mas isto não é mal nenhum. As entidades gestoras, neste caso a EGF, devem fazer tudo o que está ao seu alcance para tentar melhorar a remuneração dos seus acionistas. O que nós temos que estar à altura, governo ou concedente em concreto, despertos para só fazer aquilo que efetivamente está no âmbito daquilo que possa ser o interesse público. E o interesse público é o interesse das empresas serem sustentáveis e o interesse dos consumidores pagarem apenas as tarifas justas. E por isso aqui a questão não está de quem pede ou de quem propõe, admitindo que pediram ou propuseram. Eu não conheço nenhuma proposta escrita, nem num sentido nem noutro. Não conheço nenhum parecer, mesmo àqueles a quem pediram, e aqui corrijo, Sr. Deputado, posso ter ficado mal percebido, na questão do decreto foram de facto pedidos pareceres às 3 entidades, aos municípios, às freguesias e ao consumidor, mas quer dizer, mas nem sequer houve uma palavra sobre isso. E aí eu entendi, porque não estavam suficientemente espertos, que a seguir ao outro diploma estava outro diploma também. Mas qualquer que fosse a circunstância, não há. Agora, é legítimo as entidades privadas fazerem, faz parte do seu core. O que não é adequado é que alguém possa ter a atitude que teve
de uma forma muito pouco participada, para não dizer nula, muito pouco transparente, para não dizer outra coisa, e, sobretudo, depois acabar até por ser insultuosa, sendo que a culpa disto é o regulador, que é o incompetente desta matéria, quando os factos e os documentos provam o contrário. E com algumas mentirinhas pelo meio, que a certa altura não ajuda nada esta dignidade das funções e não estão à altura para honrar os compromissos que alguém possa fazer sobre esta matéria. Relativamente à questão dos biorresíduos, das tarifas também, a devolução de Belém e às questões que me colocam, se tinham ou não tinham, eu não posso pronunciar. Aliás, nunca tivemos contactos também, mandamos foram meio dos pareceres, efetivamente ele veio devolvido e há uma nova versão, mas eu no limite, nem consigo, ou ninguém conhece a versão que foi para Belém. Aliás, há declarações que vão no sentido de se calhar não serem aquelas que a gente conhece, mas a verdade é que, mais uma vez, a opacidade de tudo isto faz com que esta matéria não seja do conhecimento público. Sobre a questão da performance, e acabo aqui também com as questões quase como começamos, da eficiência e qual é o balanço relativamente à empresa EGF. A empresa EGF foi privatizada e nós regulamos esta empresa com um período de 3 anos. Foi 16 a 2018 e agora começa 19 a 21. Está neste momento em cima da mesa da parte da EGF, isso sim, pedidos do ponto de vista de reequilíbrio, dramas sobre a questão das empresas estarem com resultados líquidos negativos, o que acaba por ser verdade. Importava era ver qual era a razão disso acontecer para o próximo período, mas a única coisa que nós nos podemos pronunciar é sobre as situações que ocorreram no anterior, que já tinha capital de queixas, que já tinha processo em tribunal, que já tinha variedíssimas coisas dentro da mesma argumentação das empresas acharem que o regulador nunca lhes dava as tarifas e os proveitos adequados. E o balanço que podemos fazer, aliás, que remetemos pela primeira vez ao Governo, porque é importante aqui também dar nota do seguinte: neste processo todo, que envolve a elaboração de um decreto, queixas de entidades, situações que têm a ver, de facto, com este incómodo que nos foi transmitido, que resultou na necessidade de fazer este decreto-lei, das vezes que o Governo nos transmitiu o desagrado da EGF relativamente a esta matéria, eu tive a oportunidade de dizer várias vezes ao Sr. Ministro e ao Gabinete que estava disponível para fazer reuniões de trabalho, empresa a empresa, com a participação do Governo, no sentido de aferir se as decisões do regulador eram consideradas justas ou não eram. Nós temos instrumentos, do ponto de vista regulatório, que nos permite a qualquer altura, perante a justeza ou injusteza das decisões, poder corrigi-las, poder ajustá-las. Isto nunca aconteceu. Nunca houve uma reunião onde, em termos de trabalho, se colocasse a ideia, vamos lá ver então qual é o capital de queixa que a entidade A ou B tem. Feito o balanço, e para terminar, eu selecionaria aqui uma síntese de um documento que fizemos agora ao Sr. Ministro e que tinha a ver com o seguinte, respondendo à primeira questão que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda colocou sobre a remuneração. Nós, quando foi o início do período regulatório, e estou mais uma vez a dizer que é onde temos contas fechadas, porque nós, o ano de 2019, ainda não temos os elementos da EGF, nós definimos uma taxa de remuneração de ativos de 6,14%. Se quiserem, isto corresponde a um valor que é este 6,14% vezes os ativos que a empresa tem, que andavam na ordem dos 200 ou 280 milhões de euros. Aquilo que viemos a fazer depois do fecho, e com base em contas reais, é que este valor, mesmo assim, ficou acima daquilo que era o valor hoje com contas reais feitos. No intervalo que nós podemos considerar em termos médios 5,3, nós, sobre a questão das remunerações, pese embora a lamúria, e aliás, a decisão até de nos colocarem em tribunal previa de definirmos uma taxa supostamente tão baixa, vem-se a mostrar que ao fim deste período poderemos estar aqui em valores do ponto de vista da taxa de remuneração de ativos, que traduzido em dinheiro seriam à ordem dos 7 milhões de euros. Depois, relativamente à questão dos investimentos, e isto pode, neste caso, justificar muito dos problemas que as empresas têm, a ERSAR aprovou 167 milhões de euros de investimento, mas o grupo só realizou 81 milhões de euros. Ou seja, quase metade dos investimentos que a empresa deveria ter feito e que estavam aprovados pelo regulador, não foi o que ela pediu, porque se fosse o que ela pediu, então a percentagem ainda era maior, não foram realizados. Haverá com certeza razões num caso ou noutro, mas esta é que é a constatação. E aqui recordo novamente que os contratos de concessão, relativamente ao risco nesta matéria, o risco para o investimento e para o financiamento dos investimentos correm todos por conta do concessionário, nenhum por conta do Estado. Relativamente aos custos da OPEX, a maioria das entidades, no período regulatório, fala-se muitas vezes que os custos operacionais são, de facto, diminutos, comparáveis com aquilo que, a certa altura, aconteceu.
Na maioria das entidades, esses custos operacionais foram abaixo dos autorizados, ou seja, a empresa, em alguns casos, ainda conseguiu ter custos mais reduzidos do que aquele que o regulador lhe permitia. Se quiserem, depois posso fazer chegar este quadro, mas se compararmos, por exemplo, o OPEX de 2015, que era na ordem dos 106 milhões de euros que foram atribuídos, para tratar quantidades na ordem de 2,5 milhões de toneladas de resíduos, compara hoje com um OPEX francamente superior e com as quantidades ligeiramente idênticas. Ou seja, em 2020, 2021, as quantidades de resíduos vão aumentar 10% e aquilo que o regulador vai dar à empresa EGF aumenta 30%. Também cai por terra algumas das questões relativamente a esta maldade. Acrescentava aqui que, entretanto, estas empresas, e este valor é apenas aquele que vai direcionado para o privado, tirou de dividendos neste período, destes 3 anos, 62 milhões de euros. E, relativamente a partes relacionadas, lê-se, e aqui era importante conseguir aferir efetivamente o rigor destes documentos, aquilo que foram adjudicações in-house, ou seja, dentro de empresas do grupo, anda na ordem dos 6 milhões de euros. E há uma evolução relativamente a esta matéria de número de trabalhadores e o número médio, os custos de pessoal também subiram. Isto é aquilo que basicamente se pode fazer sobre o balanço da atividade. Nesta circunstância, julgo ter respondido às questões todas que nos foram colocadas. Se efetivamente falhei alguma, ainda tenho os tais 3 e 4 minutos, descontando os 5 da primeira parte, para poder responder, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que está respondido às questões que foram apresentadas. Naturalmente, agradeço a presença e os esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente e, se não havendo nenhuma questão que seja colocada assim com a premência possa exigir uma pergunta no imediato, damos por terminada esta sessão, fazemos um pequeno intervalo, cerca de 10 minutos, sensivelmente, pouco mais, e depois retomamos numa nova audição. Muito obrigado e muito bom dia a todos e a todas.